Meus queridos, a paz do Senhor, boa noite para todos. Hoje é 30, último dia do mês, de junho de 2025. Quero aqui trazer uma ilustração direta de Deus, da palavra dele. Está lá em Salmo de número 46, muito conhecido. E o verso primeiro que diz a palavra do Senhor. A gente sabe que o livro de Salmos tem cântico, tem doutrina, tem oração. É uma beleza, né? O canto dos degraus, cada vitória que ele recebia é uma benção, a gente sabe disso. Mas, meus amados, lá diz que o verso primeiro, bem claro na palavra de Deus, quando Deus ali, pelo seu poder, pela sua glória, aí está lá dizendo que Deus é o Senhor, que Deus manda, que Ele pode, que Ele faz, que Ele é. E a gente sabe que o verso 10, aquietai e sabeis que o Senhor é Deus. O verso 9, ele faz cessar as guerras, queima os carros no fogo, corta a lança. É uma benção a palavra de Deus. O verso 5 diz que ele está, com certeza, no controle de toda a situação, porque ele é o próprio controle de toda a situação, é o verso 5. E o verso 1, ele é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Então, Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa vitória. O Deus de Israel é a nossa saúde, é o nosso livramento, é o nosso baluarte. Então, meus queridos, é com muita ênfase que quero dizer aqui, nesta noite, hoje é uma segunda-feira, dia 30 de junho de 2025, dizer que Deus está pronto a perdoar os vossos pecados, como também os meus. Deus está pronto, com certeza, a abençoar, a transformar a vida, a dar vitória, a dar livramento, porque Deus ele é prumo. Está lá em Amós. O que tu vê, Amós? Tu vejo um prumo, viste bem, disse Deus, tu viste bem, porque Deus é prumo no meio de Israel, como é prumo no meio de todas as nações. Então Deus ele é tudo que nós precisamos. A gente vê categoricamente. Lá em Jeremias ele diz, quando o que tu vês, Jeremias, ele diz, olha assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, com certeza, a minha palavra. A gente vê lá em Jeremias, quando ele diz, sou eu apenas Deus de perto e não também Deus de longe. 23 e 23, ou seja, por acaso Deus é Deus no sol, não é Deus na lua? Ou é Deus em Marte, não é Deus em Plutão? Ou ele é Deus aqui no meu humilde lar e não é Deus em todo o universo? Para que vocês entendam. Então, meus queridos, lá em 23 e 29, ele diz, não é minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Então, Deus ele é tremendo. A palavra dele é martelo que esmiuça a penha. Pode pensar nisso aí porque é verdade. Ele diz, não sou homem para que mente, filhão que se arrepende, número 23 e o verso 19. Eles agindo eu, quem impedirá? 43 e 13 da minha palavra, diz o Senhor Isaías. 43 e 19, ele faz algo novo. 41 e 10, eles não tem, mas que eu sou contigo, não te assombro, que eu sou o Senhor teu Deus. Então Deus, ele é tremendo. Ele disse, quem é aquele, se tu sabes, que subiu o céu e desceu de lá? Sabe tu o nome dele? A gente sabe que esse é Jesus, nosso Senhor, 30 e o verso 4 lá de Provérbios. Lá está dizendo pelo poder da palavra, que ele dá nó na água, na orla das suas vestes. Ele está dizendo quem encerra os ventos, ou seja, os quatro ventos nos punhos, senão ele, nosso Senhor. Então a gente vê a força que Deus tem o poder. Eclesiastes 3 está dizendo que ele tem 28 tempos, ao meu teu respeito, são 28 tempos. Eclesiastes 12, ele diz, lembra do teu Senhor no dia da tua mocidade. Então ele segue dizendo, Eclesiastes 8, verso 4, está dizendo, porque a minha palavra tem poder, quem pode dirá o que fazes? Isaías está lá, 14, 27, porque eu, o Senhor dos Exércitos, terminei. Quem, pois, invalidará? 14, 27. Ele segue dizendo bem claro na palavra de Deus, quando a Bíblia diz que ele é o Senhor de todas as coisas. Colonicenses 1 e o verso 15, diz a Escritura, que ele é a imagem de Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foi criado todas as coisas que há no céu e sobre a terra. Então a gente vê o poder que Deus tem. Então, meus queridos, lá em Filipenses 2 e 9, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome, por qual, diz a Bíblia, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, e todo joelho vai se dobrar e dizer, Deus é Jesus, Deus é Senhor.
Então não temos como escapar dessas verdades. A Bíblia diz bem claro na palavra: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está lá em 3 e o verso 11 de Apocalipse. 13 e o verso 8 ele diz: eu conheço as tuas obras e te pus uma porta aberta. Então pense nisso. Lá em Isaías está claro na palavra de Deus, quando diz pelo poder da palavra, está lá, 55 e o verso 10 e segue o verso 11, está dizendo que Deus ele é tremendo, está dizendo que ele traz galardão e dá para aqueles que trabalham para ele com amor e com carinho. Aquele que sai anunciando o nome dele nos montes e pelos vales, tem galardão para receber. E ele diz, assim como a chuva desce do céu, e ela bate na terra, e antes da prosperidade do pão, para que o povo se alimente, o homem, assim a palavra que desce da minha boca não sobe para mim vazia. Antes é determinado naquilo para que enviei. Então veja o poder da palavra. 12, 28, Ezequiel, não será adiado nas minhas palavras, mas aqui eu falei, se cumprirá, diz o Senhor. E a palavra dele, alguns dizem que é prego batido e ponta virada. Isso aí é alguns que dizem no comentário humano. Mesmo alguém batendo um prego fixado bem na parede, como diz na palavra dele lá em Eclesiastes, é prego fixado na parede, mas ainda que alguém bata esse prego numa tábua, como diz alguém, que é prego batido e ponta virada numa tábua de grande naite, forte, que aguenta sol, que aguenta chuva, mesmo assim alguém pode chegar lá com um pé de cabra ou um bom alicate e até arrancar uma troquejo, pode até arrancar o prego ou cortar a cabeça dele, mas a palavra de Deus, que é bem fixada na parede, não tem cão que arrebate ela. Ela é suprema. Então pense nisso. A palavra de Deus. E ele está dizendo, está lá em Jeremias, Lamentações 13:37, bem claro, quem é aquele que diz e assim acontece, senão a palavra de Deus? Então, meus queridos, não temos como escapar. A palavra dele é soberana, é eterna e absoluta. Deus não empata uma batalha, nem sequer ele perde. Deus, com ele, é só ganhar. E o que eu acho lindo nele é que ele não se levanta do trono para ir uma batalha. No trono sentado, ele dá uma ordem e logo acontece. Ele sozinho ganhou a guerra com 185 mil príncipes de guerra do rei Senaqueribe, quando ele abateu com um simples anjo. O anjo da morte desceu e decapitou, ou seja, destruiu 185 mil príncipes de guerra, e o rei Senaqueribe voltou pelo mesmo caminho que ele veio. E lá os próprios filhos mataram diante do limiar de um deus pagão, onde ele servia, achava que era o Deus verdadeiro. Enganou-se. Não existe outro Deus além do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que é o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus das nações que temem a Ele, que tem Ele como Senhor. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o resto já era. Como diz o ditado no mundo, que é uma palavra realmente muito forte, é caixão e vela preta, para aqueles que não querem nada com Deus e o despreza, a santidade dele na sua glória. É um ditado que diz o mundo, e eu até vejo credibilidade nisso aí. Caixão e vela preta é um sinal fatal. É um final que alguém chega a um patamar e dali não passa, é só descer. Então lembre-se disso, Deus ama você, tem obra excelente em tua vida e quer entrar no teu lar com providência, com certeza. Então, meus queridos, hoje eu não saí para gravar algum vídeo, mas estou gravando agora à noite e dizendo que Jesus é bom e tem obra excelente em cada vida. Já agradeço aqui os 700 e pouco inscritos no canal, que Deus ajude e abençoe a cada um de vocês de uma forma especial. Mas no Rio de Janeiro, com a nossa irmã Luciana, os demais da família ali no São Paulo, que Deus ajude e abençoe, que Deus continue dando vitória também. Nosso querido pastor Amaurildo, ali, onde ele se encontra no Espírito Santo ali em Minas Gerais, que Deus ajude também, com certeza, a todos os irmãos, não só de Abreu e Lima, mas de Recife, ou seja, de toda a terra onde tem alcançado as plataformas digitais através do canal YouTube, TikTok ou Kawaii. Que Deus ajude e abençoe de uma forma tremenda. Se eu fosse falar nomes aqui, são muitos nomes, sem falar em dirigência de oração e aqueles que têm seguido o canal, que têm deixado seus comentários. Que Deus ajude, são muitos. Tem o nosso irmão Edson Marcelino, da Conquista 3, tem o Ilmes, aí tem nosso querido irmão lá da Barbearia, muita gente. Aí tem a nossa cantora Aurenice Rocha, o nosso querido diácono Duval, como também os demais. Ali, com certeza, Samuel do Pandeiro, também nosso querido pastor Mário Júnior, ali na Miroeira, na Plenitude, como também os demais irmãos de toda a congregação da terra, sem olhar título ou placa.
porque Deus não vem buscar essas qualificações, mas os fiéis, que andam segundo a palavra dele. Então, que Deus ajude e abençoe. Já quero aqui também mandar um abraço para minha querida esposa, que nesse momento está no trabalho, que Deus ajude e abençoe, e que Deus continue abençoando a todos, a nossa irmã Neidinha, ali também, dirigência de oração da Matriz de Jardim Paulista Baixo, como também ali na Miroeira 1, Jardim Paulista Alto. Olha, se for falar aqui, nossa querida irmã Rosa, também ali na Central, de Abreu Limas, Assembleia de Deus, nosso querido pastor Roberto José do Santo Lucena, e os demais que têm auxiliado ele ali. Nosso querido pastor Abraão, são muitos, nosso pastor Esto Capelão, são muitos, que Deus ajude e abençoe de uma forma especial. Diácono, presbítero e todos, de uma forma tremenda. Que Deus continue abençoando e breve terá mais vida em nome de Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor para todos e até breve.